Olá, bom dia. Eu sou o pastor Paulo de Celeiro de Bênção e desde já eu quero agradecer aqui as pessoas que fizeram seus comentários lá e expressaram suas opiniões a respeito do vídeo que eu postei, comentando sobre a conduta de um espírita e o que eu não concordava de ouvir, porque eu ouço isso mesmo. Eu cresci aprendendo isso. Minha família é evangélica de berço e eu sempre aprendi que tudo de bom tinha que vir da mão do evangélico. E aí hoje eu cresci e eu entendi que as coisas elas não são bem assim. Eu aprendi que não é da mão do evangélico que vem, é da mão de Deus. E aí Deus escolhe quem Ele quer para fazer aquilo que Ele quer e com quem Ele quer. E aí eu expressei a minha opinião a respeito de ter visto uma conduta de uma pessoa que frequenta o espiritismo, mas fala muito de Jesus comigo. Toda vez que nos encontramos ele fala muito sobre as suas crenças e o que ele acredita. E se tornou meu amigo, nós somos amigos hoje. E aí eu postei a minha opinião e eu fui contrariado por muitas pessoas. E eu concordo, eu até acho legal as pessoas expressarem suas opiniões até me contrariando. Porque isso eu já previa, eu sabia que o cristão ele não ia aceitar isso. O evangélico, me perdoa, viu? Cristão não, o evangélico ele ia... Porque é muito difícil tocar nesse assunto. Mas eu não vou voltar atrás no que eu disse, porque é verdade mesmo. As pessoas elas falam muito. Os evangélicos no Brasil eles falam demais e fazem muito pouco. Eu sei, eu não vou, generalizar, porque eu sei que tem muita gente boa que faz muita coisa boa no país. Mas eu também sei de muito que fala que faz muita coisa boa e não faz nada no país. Pelo contrário, só acumula. Se você perceber aí a quantidade de pessoas aí que acumula bens hoje, sendo que ele lê lá na Bíblia para não acumular tesouro na terra, e o cara tem patrimônio de 100 milhões, 200 milhões, de patrimônio pessoal o cara tem. Aí, e o cara fala que está servindo Jesus Cristo. Eu não sei que Jesus é esse. Deve ser o Henri Cristo, porque Jesus mesmo não... O cara que acumula não faz isso não. Eu não tô falando que o cara que tem o seu trabalho aí pessoal e tem que viver mal. Mas ele tem que ter o necessário, irmão, para sobreviver. Essa que é as ideias. Tem que ter o necessário para sobreviver. Então eu admiro muito, volto aqui a dizer e a falar novamente que eu admiro mesmo. Esses dias eu fui fazer um trabalho na rua com pessoas em situação de rua de madrugada e eu trombei com várias pessoas de um lar espírita. E os caras... Eu fiquei envergonhado, sabe por quê? Porque eu vi a maneira que os caras estavam tratando as pessoas em situação de rua. Eu não tô falando do que eu ouvi, não. Eu tô falando do que eu mesmo presenciei de madrugada aí. Porque a maioria dessas pessoas aí que me criticaram aí, irmão, na moral, desculpa, de verdade mesmo. Desculpa. Nunca senti um fio na madrugada, não, pra poder saber o que é a rejeição. E você tá lá na madrugada deitado numa calçada e você vê uma pessoa com a Bíblia na mão vindo e você olhar ela como uma esperança e a pessoa atravessar a rua pra não conversar com você. Eu vivi isso. Eu deitei numa calçada e esperava vir de uma pessoa que eu aprendi que dali vinha o que é bom. Tá? Eu não tô falando que história que os outros me contou, não. Eu sou a história, eu vivi a história. Eu deitei na calçada, eu morei na rua. Eu sei o que é ver uma pessoa com a Bíblia na mão atravessar a rua para não ter contato comigo. Mas eu não era ser humano. Só que hoje eu tô de pé, né, irmão? E hoje eu posso expressar a minha opinião, né? E hoje eu tô expressando a minha opinião.
o meu descontentamento com o evangélico no Brasil. Eu estou descontente, como ser humano eu tenho esse direito de falar porque eu fui rejeitado pelo evangélico hoje no Brasil. Só que aí eu aprendi, hoje eu não faço isso. Pelo contrário, hoje eu tenho uma instituição sem fins lucrativos que eu atendo pessoas em situação de rua de graça. Então eu sei do que eu estou falando, é de graça. Eu só não faço mais porque o poder público não ajuda e porque as pessoas que deveriam se interessar não se interessam. Tá? Estou há 5 anos aqui na cidade de Poá, atendendo pessoas em situação de rua, pessoas que viciadas em drogas, em álcool. E não tem mensalidade. Hoje, infelizmente, eu pago 5 mil de aluguel por mês aqui. Só de pacote de arroz aqui são 5 pacotes de arroz por dia para sustentar essas pessoas. Hoje a casa está com 65 pessoas internas hoje aqui. E aí eu tenho que pedir uma colaboração das pessoas que são famílias, que ajudam. Tem que vir, tem que ajudar, porque senão eu não consigo sustentar. Porque o poder público não dá uma atenção, né? Nossa casa está toda documentada, tudo certinho, e o poder público não dá uma atenção. E aí aqueles que, né, tinham que dar uma atenção, né, por comprometimento pessoal, né, não fazem. E aí eu tenho que ouvir algumas pessoas falarem assim: mas o cristão não tem obrigação de fazer doação. Não, ele tem a obrigação de dividir o pão. E o pão? E desejar ao seu próximo aquilo que você deseja. Você está passando fome? Então por que você não divide o que você tem, então? Ah, mas eu não faço com adicto. É lógico, ninguém quer associar sua marca com pessoas em situação de rua. Eu concordo. Mas é por isso que fortalece mais a minha tese. Fortalece mais a minha opinião mesmo. E eu vejo mesmo aqueles que não são evangélicos e que os evangélicos dizem que vão para o inferno, e falam mesmo porque eu convivo com muitos evangélicos em muitos lugares. Eu já fui em muitos lugares e a conversa sempre é a mesma, que as pessoas que não são evangélicas vão para o inferno. Essa é a ideia. Eu cresci ouvindo isso, certo? Eu cresci ouvindo isso, mas aí eu fico pensando, pensando mesmo. Se não é, vamos falar de uma maioria, porque eu sei que uma minoria aí pensa igual a gente aí. Tem um pessoal legal, bacana que pensa igual a gente aí. Mas eu queria saber quantos amigos espíritas você tem, quantos amigos macumbeiros que você tem aí, ô evangélico, que me criticou aí. Se não é verdade o que eu tô falando, fala pra mim aí quantos você tem aí. Por que você não se mistura? Por que você não come na casa do espírito, então, já que você não tem preconceito, já que você fala que não? Veio com história de Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Ô, irmão, você lê a Bíblia demais e fala de menos e faz de menos. Você lê a Bíblia demais, fala muito e faz pouco. Esses caras que ficam aí me criticando, eu aceito crítica, legal, pô, da hora, irmão. Mas, além de ler a Bíblia, eu tenho atitude. É um pouco diferente de só ler a Bíblia. Eu quero praticar a Bíblia, eu não quero ler a Bíblia. Eu quero praticar a Bíblia. Eu quero praticar Jesus. Eu não quero simplesmente ter uma visão de Jesus que é bonitinha, legal, da hora, veio para salvar. Eu entendo, mas o que eu vou fazer nesse período que ele não veio? Sentar e esperar, participar de 3 cultos por semana, bati meu cartão, beleza, da hora, é isso aí. A igreja está servindo isso aí, ó. Clube, encontrar com meus amigos, só o meu grupinho e as pessoas que estão no mundo aí que se exploda, que fica aí, que morra. Minha farinha, de novo, minha farinha é pouca, meu pirão primeiro. Tá desse jeito a situação. Então aí quem quiser criticar de novo aí, fica à vontade, criticar a maneira que eu falo, porque eu falo mesmo, irmão, falo pode crer isso mesmo, eu falo desse jeito mesmo, dessa forma que eu falo, sabe por quê? Porque as minhas condutas, elas falam por mim, as minhas atitudes, o que eu faço, eu tenho história para poder estar falando isso aqui. São 5 anos quieto, só observando para eu poder falar. Estão 5 anos de coisa essa aqui dentro aqui para poder falar, e agora eu não vou deixar de falar. Muito obrigado, viu?